Salve, salve, salve! Você já ouviu falar que a história se repete? Será que isso tem fundamento? Pois bem, vamos verificar hoje no nosso Papo Cabeça! E hoje eu tenho a honra de ter a presença de Matheus Alves e da família Santos, Maurício e Vitor. E para começar, eu saio perguntando: a história realmente se repete, Maurício? Isso é fundamentado ou não? Então, meu caríssimo colega Will, a resposta é não, ela não se repete. Nós podemos eventualmente encontrar similaridades entre coisas que aconteceram no passado e a nossa vivência cotidiana presente. Mas a resposta é que poderíamos até recorrer à filosofia antiga. A gente poderia, por exemplo, recorrer a Heráclito, né? Quando você entra em um rio, se você sair desse rio e entrar de novo, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. A ideia de uma repetição no sentido circular, como se a história voltasse sempre para o mesmo ponto, isso não é verdade. Metodologicamente falando, nós estamos muito longe disso, mas é sim possível constatar semelhanças entre o presente e coisas que a gente estudou no passado. Aí sim, mas não é em termos de repetição que a gente estuda a história. Então, se não é em termos de repetição, Vitor, como é que a gente estuda a história então? Essa é uma excelente questão, meu querido Will. Existem várias formas de nós estudarmos o passado. Isso é muito importante porque nem todo livro necessariamente que fala sobre o passado é um livro de história. Percebe? Existe uma diferença fundamental aí, porque a história é uma ciência e deve ser encarada como tal. Toma cuidado porque não é uma ciência como a biologia, a medicina, é uma ciência tipicamente humana, por isso uma ciência diferente. Eu acho que existem duas coisas essenciais, pelo menos, para a gente entender a ciência histórica, por excelência. Primeira coisa, fundamental, é a objetividade. O historiador trabalha com objetividade. O que isso quer dizer? Que a matéria-prima do nosso trabalho é a fonte histórica, é a documentação. Historiador nenhum inventa da própria cabeça ali e reconstrói os fatos de maneira aleatória. Você tem uma série de documentações que subsidiam a interpretação. Então a primeira coisa que torna a ciência, a história, uma ciência importante é a sua objetividade. O segundo elemento que eu quero destacar com vocês, meus queridos, é que necessariamente a história tem ou parte de referenciais teórico-metodológicos. Eu vou usar uma analogia para que nossos alunos do ensino médio nos entendam acerca desse ponto. Imagina que nós aqui, nós 4, nós 5 estejamos, por exemplo, todos em forma de círculo, todos em círculo assim, cada um com um óculos, com uma lente de uma cor. Eu com amarelo, Will com azul, Maurício com vermelho, assim por diante. E nós em círculo colocamos no meio desse círculo um dado muito grande, assim, imagina, com os números e tal. Você percebe? O nosso objeto vai ser o mesmo, todo mundo vai olhar para aquele objeto, o dado. Só que a perspectiva que eu tenho do dado, às vezes eu consigo ver o número 1, o número 3 de um jeito, e a cor da minha lente influencia completamente a maneira como eu vejo o dado. De modo que a minha interpretação, ela vai ser feita, estabelecida a partir desse ponto de vista. Se eu perguntar aí para um outro colega que esteja aí de um lado, no outro ponto do círculo, com uma outra cor de lente, a percepção sobre o dado vai ser diferente. De modo que em história não existe verdade absoluta de um historiador. Existe sim interpretações fundamentadas em perspectiva teórico-metodológica sobre os dados concretos que as documentações nos trazem. Percebe? São sempre perspectivas acerca de um objeto histórico. Por isso que a história é uma ciência. Essa discussão teórico-metodológica ela é fundamental. E a história trabalha muito em termos interdisciplinares. Então é muito comum a gente encontrar trabalhos, Will, dialogando com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com outras áreas do conhecimento, tá certo? Então nem todo livro ou reflexão que fala do passado é um livro de história. Para os nossos alunos, como é que vocês identificam isso? Basta olhar quais foram as documentações utilizadas e quais são os referenciais de interpretação, tá certo? É simples assim. Se não tem documentação utilizada, se é só uma história recontada, cuidado, desconfie, Desconfie, meus queridos. Busquem referenciais, historiadores que trabalhem mais ou menos nessa perspectiva, que vão te ajudar muito na tua interpretação. Tá certo, Will? Eu penso a coisa mais ou menos assim. Não sei se o meu querido Maurício Santos, meu primo, concorda comigo. Eu aproveito para enriquecer o exemplo que você deu
contando assim rapidinho uma espécie de uma parábola que a gente pode usar para descrever esse contato individualizado que cada um tem com o passado, com uma interpretação possível, que é a história dos cegos e do elefante. Era a história de 4 cegos de nascença e eles tinham muita curiosidade de saber o que era um elefante. E por mais que as pessoas descrevessem verbalmente, nenhum deles conseguia visualizar, porque, claro, são cegos de nascença. Então teve uma alma caridosa, o cara fez o seguinte, pegou 4 cegos e levou esses 4 cegos e os dispôs ao redor de um elefante. Colocou um cego na frente, um cego atrás, um cego do lado e outro mais para cá. E daí reuniu os 4 e em um determinado momento disse para eles assim, se vocês erguerem os braços agora para frente, vocês vão tocar em um elefante. O que estava na frente tocou na tromba do elefante. E pensou, então o elefante ele parece alguma coisa como uma cobra, uma salsicha. O que estava ali do ladinho na frente do elefante, quando esticou as mãos, tocou na orelha do elefante e pensou, nossa, parece uma toalha. O que estava atrás esticou a mão e pegou no pomponzinho do rabo do elefante e disse, parece uma bolinha de algodão. E o que estava do outro lado esticou as mãos e tocou numa das patas do elefante. E teve a impressão de que o elefante era semelhante a uma coluna, alguma coisa assim. E daí depois, aquele que tinha promovido o encontro dos cegos do elefante disse, o elefante é uma mistura disso tudo. E na cabeça dos cegos ficou assim, o elefante é uma mistura de salsicha com pompom de algodão, com toalha de banho e com uma coluna de prédio. E embora tudo aquilo junto descrevesse um elefante, a visão limitada de cada um, ou a percepção limitada de cada um, não era suficiente para descrever o todo. Essa é uma dificuldade que a história sempre enfrenta. Às vezes o professor, quando narra para o seu estudante um fenômeno histórico, ele está colocando ali as suas tintas, as suas preferências, os seus recortes, ele está descrevendo ou a tromba, ou a orelha, ou o pomponzinho do rabo, mas o todo é difícil de enxergar. E principalmente eu acho que a gente pode lembrar da ideia de que a história se faz em forma... Nós contamos a história em forma hoje de permanências e de rupturas. Daquilo que era de um jeito no passado e que para hoje mudou, ou aquilo que ao longo do tempo permanece, sendo do jeito que era antes. Ou muito parecido. Manda lá, Vitor, se você tem aí alguma outra ideia sobre isso. Eu concordo com você, meu primo Maurício Santos, em gênero, número e grau, né? E eu acho que retomando inclusive a pergunta inicial do Will, né, se a história se repete, acho que ela cabe muito nessa discussão que você traz de permanências e rupturas. Você citou aí os gregos já sabiam de tudo, né? Oh, povo maravilhoso. Existe lá um princípio que Aristóteles, sobretudo, fundamenta no livro chamado Órgano, que é um livro que trata de lógica, o que a gente chama de princípio de identidade. Vou usar minha lousa aqui agora, hein? O princípio de identidade diz lá no Aristóteles que A só pode ser igual a A, necessariamente. Se eu fosse mudar esse segundo A aqui por qualquer outra letra do alfabeto, eu teria que também necessariamente mudar o símbolo. Se eu, por exemplo, aqui colocasse até mesmo nome, se eu fizesse uma anarquia aqui, um símbolo, eu teria que necessariamente colocar isso. Porque esse símbolo inicial que eu coloquei é diferente do segundo. Por mais que eles guardem algumas semelhanças, mas eles são diferentes. Acho que para deixar isso um pouco mais claro para o nosso aluno, é essa analogia aqui, ó. Meus queridos alunos e alunas, vocês estão vendo? Isso aqui é um pincel desse de lousa branca roxo. E esse aqui é um vermelho. Para formar o roxo, a gente usa em geral o vermelho e o azul. Né? Então, de alguma forma, o vermelho está aqui dentro. Mas isso não faz do roxo igual o vermelho. Percebe? Então a gente pode notar uma espécie de continuidade da cor, ela está ali presente, mas ela mudou, se apresenta de uma outra forma. Eu acho que esse princípio é fundamental para a gente perceber como é que a história caminha. Se a gente retomar um pouco dessa questão inicial que o Will nos sugeriu, talvez o princípio de identidade, Maurício, não sei se você concorda comigo, pode também ajudar a resolver essa questão para dizer que a história não se repete. Então, é assim, se nós pegarmos, por exemplo, na história do Brasil, um argumento que eu já vi, inclusive, hein, Will? O autoritarismo se repete na história do Brasil. E aí o argumento era o seguinte, se nós pegarmos, por exemplo, o Estado Novo varguista, o indivíduo pega o Estado Novo varguista e diz, sei lá, é um governo autoritário. E aí pega todas as outras características e joga fora, fica só com essa.
E aí vai para depois, 30 e poucos anos depois, falar, por exemplo, o governo Médici lá nos 70 é também um governo autoritário, joga todo o resto fora, percebe? Faz uma cirurgia e arranca essas características, distorce de maneira arbitrária esses dois fenômenos para tentar estabelecer entre esses dois elementos, autoritarismo no Vargas, autoritarismo militar, um princípio de identidade para dizer é igual aqui, é igual lá, então logo ela se repete. Um cuidado importante é porque, percebe, é uma distorção completamente arbitrária, superficial. Essas características não podem ser descoladas do seu contexto. Quando a gente reincorpora essas características nos seus contextos, a gente observa que de fato não tem repetição. Tem o que você está dizendo, uma continuidade, uma ruptura. Percebe? Então é importante a gente pensar isso e talvez uma dica aí para o nosso aluno do ensino médio. O dia que você quiser dizer isso de maneira um pouco mais elegante, sofisticada, filosófica, para ganhar uma mesada a mais, né, um dinheirinho, um troco em casa a mais, diz assim, olha, a história não se repete porque esse argumento aplica equivocadamente o princípio da identidade aristotélica. Para forçar uma identidade, acabam se distorcendo os fatos históricos, percebe? Por isso que você não pode fazer isso. Tem que uma das formas de analisar em contrapartida, para evitar esse equívoco, é tentar exatamente olhar para as rupturas e das permanências históricas. É uma forma legal de se ver a história. O que você acha, Maurício, meu primo? Meu querido Vitor, é isso daí, meu velho. Você matou a charada. E ó, tem mais, hein? Tem mais que a gente pode discutir. Will, pega essa bola aí, meu velho. Na tradição cristã, nós também observamos muitos fatos históricos que influenciaram influenciaram toda a humanidade, influenciam até hoje. Mateus, o que você pode falar sobre esses cursos históricos aí, né, fundamentado na religião cristã para nós? Olá, Will. Acho que a fé cristã necessariamente propõe esse movimento de ruptura e de esperança, né? Na tradição cristã nós nos deparamos com fatos históricos, acontecimentos, né, que nos revelam esse movimento, né? Toda a narrativa bíblica ela estabelece necessariamente essa relação entre resistência e esperança, né? Não há um único livro que não retrate esse conflito histórico e esse embate entre opressores e oprimidos, né? Mostra um Deus que age nessa história para libertar o seu povo do sofrimento. Acho que o próprio paradoxo da fé cristã, né, é um Deus que se faz homem, né, que assume, que encarna a condição humana e que encarna essa condição numa conjuntura profundamente conflituosa, né? A Palestina de Herodes, que promovia ali um infanticídio, cujo qual Maria e José precisaram se refugiar no Egito e ocupar ali uma estrebaria, porque todas as portas tinham sido fechadas, né? Um Deus que escolhe ali o espaço vital do pobre, né? Do sofredor para encarnar, daqueles que sofrem, né? Que tem a sua dignidade violada e por isso contesta todo um sistema político e religioso da época, né? E é condenado à morte por conta disso, né? E ao longo da história a gente teve várias pessoas que encarnaram esse evangelho, encarnaram essa mensagem também, oferecendo respostas de esperança frente a um contexto, né, de violência, de fragilidade, de sofrimento. Por exemplo, Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, Zida Arnes e por aí vai. As pessoas que puderam impactar essa história e produzir essas rupturas. E como que a história vê essa ideia de rupturas, né, entre opressor e oprimido? Grande pergunta, meu querido Will. Essa é uma outra forma também possível da gente ler a história. Você não tenha dúvida disso. Há algum tempo a historiografia tem se esforçado, Will, em tentar contar a história a partir da perspectiva daqueles que até então foram excluídos. Como se eles não tivessem a própria história, como se eles não fossem protagonistas na história. Então, durante muito tempo contou-se a história dos grandes homens, dos grandes heróis, dos grandes personagens. E de uns 50, 60 anos para cá, mais ou menos, vários historiadores têm se dedicado a contar a história de homens comuns, de mulheres comuns, de homens que participavam dos processos históricos e que tinham o seu próprio protagonismo. Claro, não eram chefes de Estado, mas nem por isso sua história deve ser desconsiderada. E nesse sentido nós temos uma série de novos, portanto, personagens que começam a aparecer na historiografia, tão relevantes quanto os grandes heróis, como a historiografia sempre contou. Talvez uma perspectiva interessante sobre isso
tem aí se desenvolvido sobre o estudo no século XIX. Existe um grande campo da historiografia que se esforça em entender o processo de globalização do cristianismo no século XIX a partir dos trabalhos missionários, não só católicos, mas também de instituições protestantes que partiam da Europa, dos Estados Unidos também muito. E é interessante porque essas abordagens associam esse espalhamento, entre aspas, né, do cristianismo no mundo, na medida em que ele esteve associado ao desenvolvimento da dinâmica capitalista. E olha que interessante, por exemplo, na medida em que você associava uma cidade do litoral chinês ao comércio global, essa cidade começava a receber uma intensidade de navios mercantes, de europeus, que chamaram a atenção de missionários que se projetaram para essas regiões. Cidades que eram conectadas por ferrovias dentro de um grande sistema global de trocas de mercadorias também foram destino de missionários importantes. E eu estou dando exemplo da China, mas podia falar longamente de África, de Oriente Médio e até no nosso próprio interior de São Paulo, né? Então você tem um grande campo da historiografia que caminha nesse sentido também, né? Mas então falamos de ruptura, mas o ponto que contrapõe a ruptura seria a história estudar a continuidade dos fenômenos. E como que nós podemos, então, analisar essa continuidade a partir, por exemplo, da espiritualidade? A espiritualidade ajudar a gente a dar essa continuidade, a compreender e projetar um futuro para a gente. Quando a gente percebe o mundo, os acontecimentos que atravessam nossa vida e a nossa história a partir do prisma, né, das lentes da espiritualidade, naturalmente a gente evoca um horizonte de esperança, né? E eu queria citar aqui Santo Agostinho, que vai dizer que a esperança tem duas filhas diletas, a indignação e a coragem. A indignação para contestar aquilo que não está bem e a coragem para mudar essa situação, né? Então é natural que a gente se sinta indignado diante dos fatos, situações que porventura ameacem a vida, a nossa dignidade, a felicidade sobre algum aspecto, né? Alguma situação de injustiça, né? Mas que a gente não encharcado dessa espiritualidade, desse olhar da espiritualidade, a gente não se deixe consumir, né, por esse pessimismo, ou que sejamos tragados por essa inércia, por esse individualismo, mas nutrir essa inconformidade aí diante dos fatos com um sentimento de esperança que nos mova, né, e nos comprometa coletivamente com essa mudança que a gente almeja, né? E aí, como diria Frei Beto, a espiritualidade é uma atitude subjetiva de paciência histórica e atuação confiante para mudar o atual estado das coisas, né? Então que sejamos aí esse sinal de esperança também a partir das lentes da espiritualidade. Também é um erro bastante comum nós entendermos ou imaginarmos a história como um processo que nos conduz assim inexoravelmente à evolução. Como se o que está acontecendo hoje fosse sempre mais e melhor do que aquilo que aconteceu ontem. E, na verdade, uma análise mais madura da história mostra que nós estamos sujeitos a avanços e a retrocessos. Que nem sempre aquilo que está acontecendo hoje é melhor do que aquilo que aconteceu num passado recente. É importante saber que nós estamos sempre diante de avanços e retrocessos, porque acho que aí a gente pode, como disse o Mateus, se levantar naqueles momentos em que o retrocesso significa uma violação dos direitos humanos, uma violação da dignidade humana, porque quando há esses retrocessos é que nós temos que agir de uma maneira proativa e manifestar nossa indignação. E o retrocesso faz parte do processo de desenvolvimento histórico, principalmente na medida em que ele provoca em nós uma reação, para que a gente sempre progrida no processo civilizatório. Essa eu acho que é uma contribuição que todo mundo pode dar, independente de ser um profissional da história. Eu gostaria de deixar agora para vocês um pedido, que vocês aconselhassem com a sua experiência histórica e espiritual a respeito, né, do que a gente pode aprender com a história e com o que a gente conversou hoje. É com vocês. Eu começaria dizendo o seguinte, a gente vive num paradigma de individualismo. E nós precisamos romper com isso e passar a enxergar a coletividade com mais ênfase. Eu acho que isso é fundamental. Eu concordo em absoluto com o professor Maurício e acrescentaria para os nossos alunos a importância do esclarecimento, do estudo, do desenvolvimento racional, sobretudo científico, retomando um pouco do que nós falamos, né? De repente, eu acredito muito na educação como uma forma de transformação, de autotransformação. Então, para os nossos alunos não desacreditarem nisso e apostarem que talvez seja uma ficha
muito bacana, assim, pra vida mesmo, sabe? Que a gente possa cultivar sempre uma espiritualidade que nos ajude a estabelecer um olhar mais profundo diante da história e dos fatos e nos comprometermos enquanto sinal de esperança com esses acontecimentos, com essa realidade. Não uma esperança que seja paliativa ou que proporcione uma fuga dessa realidade, mas pelo contrário, que nos ajude a fazer uma leitura dessa realidade e nos comprometermos solidariamente com ela. Muito bem, muito bem. E hoje nós podemos aprender que a história ela não se repete exatamente como a gente pensava. E fica para você, então, o aprimoramento do seu senso crítico nas suas futuras discussões. Aproveite para usar esse momento, né, nas suas redações, no seu estudo de história, na sua contextualização e aprendendo sempre com o nosso Papo Cabeça! E lembrando que você pode assistir os outros episódios clicando nesse link aqui.